Olá, supervendedores, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu sou o Leandro Munhoz, fundador dos Supervendedores, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre processo de vendas versus processo de compras na venda consultiva. Fica tranquilo, fica até o final que eu tenho certeza que vai fazer muito sentido o conteúdo desse vídeo. Tamo junto? Roda a vinheta, vamos começar! Se você já nos acompanha aqui no canal, sabe que eu falo muito sobre processo de vendas. Inclusive tem 3 vídeos muito bacanas sobre esse tema. Tem um link aparecendo aqui em cima que fala sobre o que é o processo comercial. Basicamente, o processo comercial pode ser definido como passo a passo necessário. Aquilo que você faz durante a venda para que a venda aconteça. Óbvio que eu estou sendo muito simples na minha definição, a gente tem vídeos inteiros falando sobre o processo comercial. E eu não quero me alongar nesse ponto. Eu quero falar sobre o processo de compras. Vamos entender o seguinte, da mesma forma que nós temos um processo de vendas, nós vamos da abertura, levantamento de necessidades, apresentação da proposta de valor, fechamento, negociação, enfim, vários atributos do nosso processo comercial. O seu cliente também tem um processo de compras e você precisa descobrir o processo dele o mais rápido possível. Por que eu digo isso? Porque quando você entende o que acontece no processo de compras dele, fica mais fácil de você controlar a venda, de você conduzir a venda. Você não queima a largada, você não antecipa processos que serão feitos lá na frente. Vou te dar um exemplo para você entender. Sabe quando você está conversando com um cliente, você fala mais ou menos o valor do investimento, você ainda não fechou o valor exato do produto ou do serviço, e o cliente fala, meu Deus, mas está caro. Está caro comparado ao quê? Você vai contornar essa objeção. Mas entenda que essa objeção ela está deslocada do processo de compra. Será que ele vai comprar exatamente naquele momento? Se ele não vai comprar naquele momento, por que ele está falando que está caro para você? Será que ele não está jogando com você? Você não pode cair nessa armadilha. Quando acontecer isso, você fala, olha, fique tranquilo, Douglas, nós vamos negociar no momento certo. Já nesse momento, se a gente negociar, nós fechamos negócio, aí ele dá um passo para trás e fala assim, não, eu preciso apresentar para o meu chefe, eu preciso apresentar para o compras, eu preciso fazer alguma coisa que acontece antes do fechamento. E durante essa conversa, nesse momento em que você está entendendo o processo de compras do seu cliente, você precisa descobrir quem é o usuário do seu produto ou do seu serviço, quem é o influenciador e quem é o decisor da compra. Eu não vou falar quem é o financeiro, né, quem decide financeiramente, porque como você está vendendo para uma empresa, provavelmente seja o decisor ou um departamento de compras. Tudo bem, mas o fato é, quem vai usar o produto é importante você descobrir para você conversar com ele. Quem influencia podem ser de outras áreas, ou o chefe do usuário, ou o chefe de quem você está conversando, você precisa descobrir, porque em algum momento você pode conversar com ele. E quem é o decisor? Esse é o cara, esse é o profissional que você precisa conversar para apertar a mão, para ir para o fechamento e fechar negócio. Ele é o cara que tem que espremer por um desconto, não o influenciador ou o usuário. Tem que ser o decisor. Por isso que é importante você entender o processo de compras do cliente. E olha só, antes da gente avançar no nosso vídeo, no nosso conteúdo, quero convidar você a conhecer o nosso treinamento Como se transformar em um super vendedor. Tem link aqui na descrição desse vídeo. Venha conhecer a nossa proposta pedagógica. Eu tenho certeza que vai fazer um grande diferencial na sua carreira. Agora vamos arrematar todo esse conteúdo que a gente estudou até aqui e entender vendas consultivas e o seu processo comercial. Quero te perguntar, qual que é o prazo médio de fechamento de uma venda na sua empresa? Quanto tempo você demora para fechar um negócio? Por que eu estou perguntando isso? Porque você precisa ter cadência de prospecção. Aliás, você precisa ter cadência de oportunidades no teu funil de venda. Se o teu cliente tem um processo de compras de, por exemplo, 90 dias e você tem um prazo médio de fechamento de 60 dias,
você tem uma diferença de 30 dias que você precisa cobrir com novas prospecções. Quanto mais prospecções de negócios você tiver, mais oportunidades você vai fechar no futuro. Isso é óbvio, mas o ponto é, quando você entende quanto tempo o seu cliente leva para comprar, você cruza essa informação com o teu prazo médio de fechamento. Por isso que vendas consultivas, principalmente vendas B2B, você precisa ter esta informação na mão. Quantas oportunidades estão paradas no teu pipeline? Quantas oportunidades estão prontas para você partir para o fechamento versus quantas oportunidades está no começo, ali na etapa de levantamento de necessidades? Uma pergunta importante, como é que o teu marketing está ajudando você na geração de leads? Ele está te ajudando? Ele está te entregando bons leads com certa frequência? Ou será que você precisa prospectar novos clientes? Você, pedir indicações para os clientes da tua carteira para você ir atrás de negócios. E se você faz gestão de carteira, por que não prospectar negócios na tua própria carteira de clientes? Essas perguntas que eu fiz, essas indagações, elas estão muito conectadas ao teu processo de vendas, ou seja, o tempo que você leva e as etapas que você cumpre para fechar uma venda, versus o processo de compras do teu cliente. Se você não tiver com isso alinhado, que é o exemplo que eu dei, 90 dias versus 60, você sempre vai ter um descompasso. O teu pipeline sempre vai estar faltando fôlego, vai chegar aquele final de mês que você não tem para quem ligar e partir para o fechamento. Eu não quero que isso aconteça com você. Por isso que é importante você entender o seu processo de vendas e o processo de compras do seu cliente. Se desse lado aqui leva 90 dias para fechar e você, deste lado aqui do teu processo comercial, tem um prazo médio de fechamento de 60, vai ficar faltando lead para você bater tua meta. Eu não quero que isso aconteça com você. Sabe quando você chega no final do mês e você não tem para quem ligar e fechar negócio? Isso acontece com frequência. Por quê? Porque a gente não está conectando o processo de compras dos nossos clientes com o nosso processo de vendas. Pior, nós não estamos buscando negócios, a gente não está buscando vendas aqui, prospecção de novos clientes, prospecção de novos negócios, Você aumentar o ticket médio de compra de um cliente que está no teu pipeline, você não está agindo aqui no teu processo de vendas para fazer o fechamento, para bater tua meta. E aí, tá curtindo o nosso conteúdo? Esse vídeo tá pesado, tá com conteúdo riquíssimo e eu quero contar com o teu like aqui nesse vídeo. Esse like é muito importante, não só para mim e para a equipe que está em volta aqui gravando esse vídeo comigo, mas principalmente para o algoritmo do YouTube. Ele vai reconhecer que esse vídeo é bacana e ele vai mostrar para mais pessoas. Quando a gente mostra para mais pessoas, a gente impacta mais a nossa comunidade, a gente fala com mais vendedores. Essa é a nossa missão, ajudar os nossos colegas de trabalho a vender mais, melhor, mais rápido, com mais lucro. Tamo junto? Agora eu quero dar uma dica final, uma orientação, um ponto específico aqui no final do nosso vídeo. Quanto maior for a empresa que você está vendendo, maior é o processo comercial. Se você estiver falando com uma indústria, por exemplo, você vai ter um processo muito mais alongado. Você vai ter que respeitar budget de investimento. Você vai ter que respeitar, por exemplo, hierarquia. Você vai ter que falar com o usuário, depois com o influenciador, depois com o decisor, vai ter que voltar para o usuário, vai ter que fazer, por exemplo, uma prova técnica. Enfim, quanto maior a empresa, maior o processo comercial. E quanto maior o processo comercial, o teu processo de vendas tem que estar preparado. Eu já trabalhei com empresas em que o ciclo de vendas era 9 meses. Ou seja, eu tinha que prospectar hoje um novo negócio, uma nova empresa, para fechar daqui 9 meses. Se o meu pipeline não tivesse oportunidades rodando ao longo do tempo, eu poderia ter nenhuma empresa para fechar naquele mês específico. Como, por exemplo, novembro. Se eu não estou prospectando hoje, eu não tenho ninguém para fechar em novembro. Por isso que é tão importante você se concentrar em vendas consultivas. Isso não funciona em vendas transacionais. Eu entro numa loja para comprar um liquidificador, você até pode me abordar de forma consultiva, descobrir minhas necessidades, apresentar uma proposta de valor, mas a minha decisão está muito atrelada à necessidade que eu tenho em casa. Se quebrou o meu liquidificador, eu preciso para ontem. Acabou. Agora, se eu estou procurando algo para um outro liquidificador, para eu substituir, para eu doar o que eu tenho,
pode ser que eu demore um pouco mais. E aí quando você faz uma oferta especial, um desconto, alguma coisa, aí eu tomo a decisão de comprar. Por isso que é importante você entender. E para ficar ainda mais claro isso, eu quero dar um exemplo para você. No começo do ano passado, eu comecei a trabalhar num projeto, né, de processo comercial, de desenho de perfil de cliente ideal, numa empresa de grande porte. Essa empresa, ela tem aproximadamente 160 vendedores. E o que a gente fez, né? Aliás, o que o cliente fez? Ele dividiu o projeto. Ele primeiro fechou negócio numa unidade específica que tinham 22 vendedores. E a outra unidade, que tem o restante do time comercial, ficou para o ano que vem. Aliás, esse ano aqui. Se eu estivesse desesperado para vender, eu pegaria esse segundo fechamento, que está em vias de fato de acontecer, e tentaria a todo momento antecipar o fechamento. Eu queimaria cartucho, eu estressaria o meu cliente. E isso é sempre um tiro no pé. O que eu fiz? Eu fui fazendo a manutenção. Eu fui conversando com o gestor comercial que está envolvido no projeto e entendendo como estava o projeto internamente. Se no ano passado, no finalzinho, ele colocou o nosso projeto no budget deste ano, eu fui ajudando ele durante o percurso. É claro que eu entreguei um ótimo trabalho aqui e que garante uma alta probabilidade de fechamento aqui, mas eu não podia queimar cartucho nessa venda específica que vai acontecer agora. Percebe como você tem que se conectar com o teu cliente, com o processo de compras que existe na empresa dele? Não adianta eu falar de uma oferta, de um bônus, de um curso, de blá blá blá, se não está na hora dele comprar. Quando está na hora, ele vai te dizer. Principalmente em vendas consultivas, gente, entenda isso. Vendas consultivas vai muito pro lado do relacionamento. Eu sei, você não pode deixar a peteca cair, você não pode deixar de fechar negócio, mas vendas consultivas te ajudam muito no relacionamento. E é isso que eu quero que você faça a partir de hoje. Quando estiver conversando com o seu cliente, descubra o processo de compras dele e encaixe no seu processo, para que as suas vendas sejam mais fáceis, mais leves, mais prazerosas. Tamo junto? Para finalizar, quero convidar você a conhecer o nosso podcast, o Papo de Vendedor, papodevendedor.com.br ou no Spotify, no Google Podcast e no Apple Podcast. É um podcast feito de vendedores para vendedores. Eu e Daniel Mestre convidamos sempre alguém ilustre do mercado para conversar sobre um tema. Tenho certeza que você vai gostar bastante. Se você ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever. Semana que vem tem vídeo novo aqui no canal, um conteúdo muito especial que eu quero que você tenha acesso com prioridade. Tamo junto? Forte abraço, boas vendas e sucesso!